Olá, sexto ano. Espero que esteja tudo bem aí na casa de vocês, tá? Estamos aqui para fazer a correção do exercício de casa de terça-feira, tá? O exercício 3 e 4 da página 57 ficaram para casa. Então, exercício 3, ó, considerando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Foi, ó. Tá bonzão. Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho. Isso. Vou botar assim. Foi. Considerando x igual a 8 mais 4 ao quadrado. Deixa eu botar aqui a luzinha, que eu gosto. 8 mais 4x ao quadrado vezes 2. E y igual a 8 mais 4 ao quadrado vezes 2. Está vendo que é praticamente a mesma expressão. Só ele colocou o parêntese aqui nessa, né? É correto afirmar que x e y são iguais? Justifique sua resposta apresentando o cálculo. Então, peguei a primeira expressão. Primeira expressão tem 8 mais 16 vezes 2. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer a multiplicação. 16 vezes 2, 32. 8 mais 32 dá 40. Então, agora a segunda. Y é igual a 8 mais 16 vezes 2. Então, primeiro a gente vai fazer o que está dentro do parênteses, que é 8 mais 16, que dá 24. Repetiu vezes 2. E 24 vezes 2 dá 48. Então, 40 não é igual a 48. Então, ele botou aqui, não é correto afirmar que x é igual a y, pois o uso do parênteses em y faz com que a ordem da resolução das operações sejam distintas de x. Por conta disso, o resultado das expressões é diferente. Você poderia justamente só falar, não, como a gente encontramos valores diferentes, seguindo as ordens de resolução, deu x diferente de y. Tá tranquilo, tá? Aí ele botou um português bonitinho, tranquilo, mas respondendo do jeitinho de vocês, sabe que o tio considera. Vamos lá para a questão 4. Ó, sabendo que A é igual a 10 ao quadrado, divididos, abre parênteses, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 2 elevado a zero, mais 7 ao quadrado. B é igual a 4 vezes, abre parênteses, 3 vezes raiz de 100, menos raiz de 169. Então, primeiro a gente tem que fazer o que está dentro... desculpa. Menos raiz de 16 dividido por 2. Então, a gente vai ter que resolver o que está dentro do parênteses em cada uma delas. Calcule a raiz quadrada de A menos B mais 1. Então, primeiro a gente vai ter que resolver a expressão A e depois a expressão B. A expressão A vai lá. Ó, primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. Tá? 3 ao quadrado dá 9. O 5 eu repito. 2 elevado a zero dá 1. Aí ele já até resolveu aqui, ó. 10 ao quadrado dá 100. 7 ao quadrado, 49. Então ele resolveu as potências todas. Não tem problema, tá? Eu faria no passo a passo, primeiro dando parênteses as potências para nem complicar um pouquinho vocês, mas não está errado não, tá certinho. E aí a gente faz o que está dentro do parênteses, ó. 5 menos 1, 9 menos 5. Não, 5 vezes 1, 5. Né? Desculpa, primeiro a gente vai fazer a multiplicação. 9 menos 5 dá 4. Ele foi direto, mas não tem problema. Então, 100, repetiu o dividido. O resultado aqui do parênteses deu 4, mais 49. Primeiro a gente faz a divisão. 100 dividido por 4 dá 25. 25 mais 49, 74. Aí na B, a primeira coisa, ele resolveu aqui dentro dos parênteses e as raízes. Ó. Raiz de 100, 10. Raiz de 169 dá 13, porque 13 vezes 13, 169. Raiz de 16 dá 4. Então, a gente resolveu os radicais. Aí agora vamos resolver primeiro dentro do parênteses. Então, repetiu 4. 3 vezes 10, 30. Repetiu 13. 4 dividido por 2 deu 2. Então, ele fez as divisões. Beleza. E eu faria essa divisão até depois, mas não tem problema. Aí, ó. 4 repetiu 30 menos 13, que está dentro do parênteses, deu 17. Menos 2. Aí, primeiro a gente faz a multiplicação. 4 vezes 17, 68. Menos 2, 66. Aí, joga na expressão que ele está falando aqui, ó. Raiz quadrada de A menos B mais 1. Então, fica raiz de 74 mais 66 mais 1. Isso vai dar raiz de 9, que dá 3. Bom, acho que foi tranquilo, né? Vamos lá para a próxima página. Ó, página 58. Tem aqui. Wanda gosta de manter seus documentos no computador bem organizado.
Quantos documentos gravados Wanda possui? Então, ele tem 3 pastas, cada uma das 3 pastas, 3 subpastas, e cada subpasta tem 3 arquivos. Então, calculando aqui, fica 3 no primeiro, vezes 3 no segundo, vezes 3 no terceiro. Vai dar o total de 27 documentos, que é igual a 3 ao cubo. Vamos lá para o próximo, exercício 2. Na segunda-feira, 5 pessoas ficaram sabendo o resultado da loteria. Na terça-feira, cada um contou a notícia para mais 5 pessoas. E estas, na quinta-feira, contaram cada uma para outras mais 5 pessoas. Nenhuma dessas pessoas sabia o resultado anteriormente. Determine o que se perde nos itens a seguir. Quantas pessoas ficaram sabendo o resultado na quarta-feira? Então, ó, segunda 5, terça 5, quarta 5. 5 vezes 5 vezes 5 dá 5 ao cubo, que é 125. Então, na quarta-feira, 125 pessoas ficaram sabendo do resultado. Até a quarta-feira, quantas pessoas já sabiam do resultado? Bom, ele quer saber o somatório disso tudo. Então, eu peguei na segunda-feira, só tinha 5 pessoas. Na terça-feira, 5 ao quadrado de pessoas, que é 5 vezes 5. Na terça-feira, é os 125 lá que a gente já tinha calculado. 5 vezes 5 vezes 5. Somando tudo, vai dar 155 pessoas que ficaram sabendo ao todo até quarta-feira. Bom, vamos lá para o exercício 3. Imagine que determinada espécie de bactéria cresce de tal forma que, a cada ano, há 10 vezes o número de bactérias do ano anterior. Partindo de uma única bactéria, responda: quantas bactérias haverá dentro de um ano? E dentro de 2 anos? E dentro de 10 anos? Então, um ano, ó, imagine, cresce de forma a 10 vezes o número de bactérias do ano anterior. Então, um ano eu tenho 10 bactérias. No segundo ano, o 10 vezes maior vai ser 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 dá 100. 10 anos. Então, se passaram 10 anos, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes. Então, dá 10 elevado a 10, que dá esse número aqui, que é 10 trilhões. Trilhões de bactérias. Se em um determinado momento há 10 milhões de bactérias, isso, 10 milhões? Não, isso aqui é 10 trilhões, 10 milhões de bactérias. Quantas bactérias havia um ano antes? E 3 anos antes. Então, um ano antes, vou pegar o que tem 10 trilhões e divido por 10. Porque se ele está a cada ano aumentando 10, se eu quero saber anteriormente, eu vou dividir por 10. E a mesma que 3 anos antes, ele vai dividir por 10 ao cubo, que dá 1000, que dá 10 mil. Tá? Vamos lá para a página 59. Ó. Um pelotão com 144 soldados deve ser colocado em filas, de modo que conforme tantas filas quanto o número de soldados por fila. Ou seja, o número de filas deverá ser igual ao número de soldados em cada fila. Ou seja, o número de soldados na linha deve ser igual ao número de soldados na coluna. Que nem aquele exercício das cadeiras que a gente viu lá na aula anterior. Então, para a gente saber qual a quantidade, a gente vai ter que achar a raiz quadrada de 144, que dá 12. Por quê? 12 vezes 12, 144. Bom, questão 5. Vamos lá, resolva as questões a seguir. Calcule o valor da expressão a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado para a igual a 10, x igual a 2 e y igual a 1. Ou seja, tu vai substituir o a por 10, o x por 2 e o y por 1. Então, você vai ter uma expressão aqui numérica, ó, 10 ao cubo mais 3 vezes 10 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Então, primeiro a gente vai resolver as potências. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. 10 ao quadrado dá 100.
2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1. Repetir o 1000, porque a gente vai fazer primeiro as multiplicações. 3 vezes 1000 dá 3 vezes 100, 300. Vezes 4, 1.200. Vezes 1, 1.200. Então, vai dar 1.000 mais 1.200, dá 2.200. Aí a letra B. Qual é a metade de 2 elevado a 22? Então, 2 elevado a 22 dividido por 2. Metade a gente divide por 2. Aí lembra daquela propriedade de potência que nós vimos. Se eu tenho divisão de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, o expoente aqui, eu não tenho expoente, então é como fosse 1. Então, vai dar 2 elevado a 22 menos 1. 22 menos 1 dá 21. 2 elevado a 21. Professor, não precisa resolver 2 a 21? Não, é um número gigantesco, você não precisa resolver, pode deixar a resposta assim. Quando cair em questões até de concurso que vocês forem fazer com a questão de potência, vai ter alguns exercícios que a potência vai estar só indicada, não vai estar resolvida. Qual é o sucessor de 10 elevado a 7 mais 1? Bom, 10 elevado a 7 vai dar 10 milhões. Mais 1 dá 10 milhões e 1. O sucessor vai ser o quê? 10 milhões e 2. 6. Considere A igual a 2 ao cubo, mais 100 dividido por 5, raiz quadrada de 100 dividido por 5, mais 3 ao quadrado. O B, raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 9, mais 8 ao quadrado, dividido por 2 elevado a 4, menos 5 elevado a 0, mais 2 ao cubo. Calcule o que se pede. Letra A. Raiz quadrada de B menos A. Então, primeiro a gente tem que calcular quem é o B e quem é o A. Então, lá, calculando o A. Primeiro você acha a raiz de 100, que dá 10. 3 ao quadrado, 9. 2 ao cubo, 8. Então, resolvi a potência e a radiciação. Aí vai ficar 8. Aí vou fazer a multiplicação. 10 vezes 5. Não, 10 dividido por 5. Estou vendo aqui. É 10 dividido por 5, que dá 2. 8 mais 2, 11. 11, 10. Desculpa aí. 8 mais 2, 10. Menos 9, 1. Então, esse é o valor do A. A igual a 1. Aí, a gente, na letra B, a gente vai calcular as potências e radiciação primeiro. Então, raiz quadrada de 5, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Então, 5 vezes 3, repetir ali. Mais 8 ao quadrado, 64. 2 elevado a 4 dá 16, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Menos 5 elevado a 0, que dá 1, mais 2 ao cubo, que é 8. Primeiro, a gente faz a multiplicação. 5 vezes 3, 15. E a divisão, 64 dividido por 16, que dá 4. Então, vai ficar 15 mais 4, 19. 19 menos 1, 18. 18 mais 8, 26. Aí a gente vai lá para a letra A. Raiz quadrada de B menos A. Então, 26 menos 1 dá raiz quadrada de 25, que dá 5. A elevado a B. Então, é 1 elevado a 26, que vai dar o próprio 1. Porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1, tá?